Away. Hoje vamos direto para a análise do capítulo 5 da primeira epístola a Timóteo. É um texto assim muito focado em orientações práticas, sabe? Sobre relacionamentos na comunidade, o cuidado com as viúvas e a liderança. Ok, vamos analisar isso então. Começa falando de como tratar as pessoas, né? Por faixa etária. É tipo homens mais velhos como pais, os jovens como irmãos, mulheres mais velhas como mães e as moças como irmãs. Com pureza. Exatamente. Isso já estabelece logo de cara a importância de limites respeitosos, né, dentro da comunidade de fé. E essa parte da total pureza, especialmente com as mais jovens, mostra uma preocupação séria com a integridade moral. Não é só etiqueta. Entendi. É a base da confiança, né? Sim. E aí o texto mergulha na questão das viúvas. E aqui fica bem interessante, porque é muito detalhado. Ficar mesmo. O apoio da igreja era bem específico. Tinha critério. Quais eram? Para viúvas que estavam realmente precisando, sozinhas, sem família para ajudar, sabe? E que mostravam uma vida de fé, de oração constante. O texto faz uma distinção clara daquela viúva que, tipo, só buscava os prazeres da vida. E a família? Parece que tinha um papel central antes da igreja intervir. Totalmente. O fascinante aqui é essa ênfase na responsabilidade familiar. Filhos, netos, eles tinham que cuidar dos seus viúvas primeiro. Era um dever de piedade, assim. A igreja era a rede de segurança, entende? E mesmo para entrar na lista oficial da igreja. Tinha mais regras, né? Sim, mais de 60 anos, tinha que ter sido fiel ao marido e ser conhecida por boas obras. Tipo, criar bem os filhos, ser hospitaleira, ajudar quem precisava. Era um sistema de apoio bem estruturado e focado. Mas e para as viúvas mais jovens? O conselho muda bastante. Muda sim. A orientação era que elas casassem de novo, tivessem filhos, cuidassem da casa. Por que essa diferença? Olha, a lógica parece ser dupla. Proteger as viúvas e proteger a reputação da comunidade. Evitar a ociosidade que podia levar à fofoca, ou até, como o texto alerta, a se desviarem, a seguir Satanás. Era uma forma de manter o foco na fé, evitar distrações e críticas externas, né? A distinção entre o suporte da igreja e a responsabilidade da família é muito clara. Certo. E depois das viúvas, o capítulo foca na liderança, nos presbíteros. Isso, os líderes, os anciãos. E a instrução é valorizá-los. Aqueles que lideram bem, principalmente os que pregam e ensinam, merecem dobrada honra. Que significa respeito e sustento financeiro, né? Ele até cita outras partes da escritura para justificar isso. Exato. Não amordace o boi e o trabalhador merece o seu salário. Mostra que o ministério era visto como um trabalho que merecia remuneração. E como lidar com problemas na liderança? O texto não evita isso. De jeito nenhum. É bem pragmático. Acusações contra um presbítero só com 2 ou 3 testemunhas. Isso é importante para evitar calúnia. Mas se o erro for comprovado, a repreensão tem que ser pública, para servir de exemplo, para que outros temam. Mostra a seriedade da posição. E a importância da imparcialidade, né? Fala sobre não ter favoritismo e ter cuidado na imposição de mãos. Sim, exatamente. A imposição de mãos era como se ordenava ou comissionava alguém para a liderança. O conselho é, não seja precipitado. Escolha com cuidado, baseado no caráter, não em preferências pessoais. Se conectarmos isso ao quadro geral, vemos uma busca constante por integridade em todos os níveis. E no meio disso tudo tem aquele conselho bem pessoal, né? Que a gente imagina que foi para Timóteo mesmo, usar um pouco de vinho para o estômago e para as frequentes enfermidades. É um detalhe muito humano, né? Mostra essa preocupação com a saúde física ali, no meio de tantas regras e orientações espirituais e comunitárias. E logo depois volta para essa ideia de que algumas coisas são óbvias, tanto pecados quanto boas obras, mas outras demoram para aparecer. Exato. Isso levanta uma questão importante sobre o julgamento e a percepção, e se conecta ao chamado para a pureza pessoal. Conserva-te a ti mesmo puro, não seja cúmplice dos erros alheios, e reforça a ideia de que, no fim, tudo vem à luz. As ações, sejam elas boas ou más, vão se manifestar eventualmente. É um chamado forte à integridade contínua. Então, o que tudo isso significa, resumindo, o capítulo 5 é quase um manual prático para manter a ordem, a integridade e o apoio mútuo na comunidade cristã lá do começo. Perfeito. E deixa a gente pensando, né, considerando essa estrutura toda detalhada de cuidados, de responsabilidades, de como lidar com a liderança,
Como esses princípios de cuidado, de ética, de responsabilidade mútua poderiam inspirar a gente hoje, como eles poderiam informar nossas comunidades, nossos relacionamentos, até mesmo fora de um contexto religioso. Fica aí a reflexão sobre o que realmente sustenta uma comunidade unida e íntegra.